nosso amigo, pastor missionário Maxwell e sua querida esposa, pastora missionária Sueli. Amém? É uma honra realmente estarmos aqui na cidade de Suzano, junto com a igreja que está perseverando, que está caminhando, que está olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? E mesmo com as muitas lutas, adversidades, circunstâncias, nós vivemos neste mundo que é circunstancial. Mas a palavra de Deus diz que o mundo passa, o mundo jaz no maligno, o mundo está sofrendo as adversidades, as profecias estão se cumprindo, porém a nossa vida, que está firmada na palavra de Deus, que está no altar do Senhor Jesus, a nossa mente, ela está no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos andar nos passos de Jesus e pensar como Jesus pensou. Ou seja, termos a mente de Cristo. Fala assim: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o selo do Deus vivo. Glória a Deus. Então, se eu e você temos a mente de Cristo, se eu e você temos o Espírito Santo, que é o penhor para a vida eterna, todas as coisas que estão acontecendo no mundo, ela não pode nos atingir. E se mesmo que por um breve momento nós formos atingidos por algumas circunstâncias, a nossa verdade é o que a palavra de Deus diz. Amém? A palavra de Deus diz que nós somos perdoados, porque quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele levou o nosso pecado. Então, a partir do momento que eu e você estamos em Jesus, nós somos perdoados. Glória a Deus. A palavra de Deus diz também que nós somos curados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, nós fomos curados. Então nós não aceitamos nenhuma enfermidade na nossa vida. Então essa pandemia que tem assolado ao mundo, as profecias estão se cumprindo, os últimos dias estão chegando, peste atingindo muita gente, mas nós como igreja do Senhor Jesus não vamos temer. Fala assim comigo: eu não temo o dia mau. Eu não temo as más notícias, mas eu fico com aquilo que Deus diz. Glória a Deus. Vamos louvar uma música chamada como? Bálsamo de Gileade. Olha que louvor maravilhoso. Exatamente. O bálsamo de Gileade. O que é um bálsamo, amado? Um bálsamo é quando o soldado está ferido, como a música aqui que o missionário Maxwell cantou. E muitas vezes você precisamos de um bálsamo. E Deus, nessa noite, Ele quer nos dar um bálsamo, não somente no nosso corpo físico, curando as enfermidades, mas Ele quer dar um bálsamo na sua alma, no seu espírito, em cada área da sua vida. Amém? Então, fique de pé, vamos louvar mais uma vez essa música, esse louvor, esse hino, e declarar que Jesus, Ele é o nosso bálsamo, e que Ele nos cura, e que Ele nos restaura, e que Ele nos restitui. Aleluia. Levante suas mãos, comece a adorar a Deus. Sim, meu Pai, glória a Deus. Há um bálsamo, há uma unção. Comece a declarar a tua vitória. Aleluia. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Declare que há remédio. Jesus é um médico dos médicos. Ele traz o remédio. Receba agora a tua cura. Você que está vendo essa live, esse vídeo, essa transmissão, seja curado aonde você estiver. Aleluia. Nós declaramos a vitória sobre a igreja do Senhor Jesus. Rasgue o seu coração agora. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Aleluia. Fez a ferida e a ligação
nos revigorará, e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaure a filha de Sião. Jesus é o nosso médico. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha. Seja restaurado nessa noite, nesse dia, aleluia. Declare: vinde, voltemos ao Senhor. Volte para o Senhor nesse momento. Se arrependa dos seus pecados. Derrame o seu coração agora diante de Deus. Ele pode curar, Ele pode restaurar. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará, e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade. Receba sobre a sua vida a unção que cura, a unção que despedaça o jugo. Ele restaura você nessa noite. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Seja restaurado em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Declare com fé. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Restaure a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Aleluia, declare. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Jesus, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que cura, Senhor, toda ferida na alma dessa pessoa, no coração, em cada área de nossas vidas. Nós Te damos toda a honra, toda a glória. Restaura a Tua igreja nesse momento. Oh Senhor, nós declaramos: vinde, voltemos ao Senhor. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Como o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus bondoso e longânimo. Deus, Ele ama Israel, Deus, Ele ama a igreja, e Ele dá uma oportunidade a cada um de nós, a cada dia, mesmo com as nossas falhas, mesmo diante das adversidades. Deus, Ele promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Declare comigo, levante sua mão direita e declare: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu e você somos igreja. E Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. Deus, Ele nos levantou, Ele nos chamou e Ele nos escolheu e Ele nos habilitou. Então eu quero declarar para você que está hoje nessa reunião, nesse culto, você que está acompanhando essa transmissão: não aceite a voz do inimigo, não ouça a voz da dúvida, do medo, da circunstância, não ouça o que o diabo, que o inferno, que o pecado, que as circunstâncias estão dizendo, não ouça,
mas ouça e creia aquilo que Deus ele diz para você. À medida que Deus ele nos chama, Ele vai abrindo as portas, e Ele nos capacita e Ele nos dá condição. Porém, não é fácil, porque o inimigo das nossas almas, que é o diabo, e muitas vezes pessoas usadas por ele, e até mesmo que nós pensamos que são nossos irmãos, elas se levantam contra nós para atrapalhar aquilo que Deus nos chamou para fazer. E foi isso que aconteceu com o nosso amigo e irmão em Cristo, servo do Senhor Neemias, um grande reformador religioso, considerado um servo de Deus, porque Deus ele levantou ele para fazer uma grande obra. Porém, ele encontrou grandes adversidades, e muitas vezes daqueles que se diziam irmãos, até usando o nome de Deus com profecias. Se você analisar a história, você vai ver que as pessoas se passavam por profetas para falar algo para Neemias. Porém, Neemias, ele estava determinado. Neemias, ele estava obstinado. Ele estava com o olhar no Senhor dos exércitos, no Criador dos céus e da terra, no Deus de Israel. E por isso, ele não desistiu. Israel, escolhido por Deus, já tinha passado por diversas situações, e o povo de Israel, na ocasião, não tinha rei. Eles eram guiados, orientados, coordenados por juízes, e os juízes davam as orientações ao povo de Israel. Porém, eles queriam um rei, e eles pediram um rei ao Senhor. A princípio, Deus ele ficou um pouco triste, assim, em outras palavras, porque na verdade, Deus era o rei de Israel. Porém, Deus disse, tudo bem, vocês querem um rei? Eu darei para vocês. E Deus ele concedeu o primeiro rei Saul, o segundo rei Davi e o terceiro rei Salomão. Porém, Deus ele sempre orientava ao povo de Israel seguir os preceitos da Torá, da lei de Moisés, e servir a Deus de todo o coração, se santificando, os sacerdotes, os levitas, todo o povo. Porém, o povo se rebelava, pecava contra o Senhor, e o inimigo se levantava contra a nação. Quando o povo de Israel pecava, o inimigo entrava, assolava. E chegou um momento na história do povo de Israel que não teve jeito. Deus ele disse, olha, eu te orientei, eu te avisei, mas agora vai vir a punição. E foi nesse momento que o povo de Israel foi deportado. Eles foram levados escravos para a terra de Babilônia. E o reino começou a ser dividido. Depois de Salomão, já não era mais uma nação. Aí nós tínhamos as tribos separadas, 10 para um lado, 2,5 para o outro, e aí ficou considerado Israel e Judá. E depois disso veio o exílio babilônico. Mas só que lá na Babilônia, Deus estava com o povo de Israel, porque Deus ele levantou profetas, homens e mulheres de Deus, para cuidar do seu povo. E eles não viam a hora de sair dessa escravidão. Como, por exemplo, Daniel, seus amigos, nós conhecemos muito bem a história deles. Eles estavam lá na Babilônia, servindo a Deus. E olha só que bênção. Quando eu e você somos fiéis naquilo que Deus nos dá, nós fazemos a diferença no Egito, na Babilônia, aonde Deus nos coloca. E os profetas fizeram a diferença. E eles serviam de todo o seu coração aos reis aos quais Deus os colocava. E não foi diferente com Neemias. Neemias, ele era muito dedicado naquilo que ele fazia. E ele era servo do rei Artaxerxes. Se você vê lá no início do livro, é um nome diferente, né? O rei Artaxerxes. E ele era copeiro do rei. Ou seja, ele cuidava da comida do rei.
Então ele adquiriu uma confiança tão específica que o rei colocou ele para cuidar das coisas pessoais. E Neemias, ele era uma pessoa diferenciada, porém sincera. Acredita-se que, além de copeiro, Neemias ele era eunuco. O que é o eunuco? Eunuco é aquela pessoa que não casa. Não se sabe se por uma opção dele ou se o fizeram dessa forma. Mas acredita-se que ele era eunuco. De repente, no contexto da escravidão do povo de Israel, o rei o colocou naquela condição para que ele o servisse melhor. Então, Neemias, ele era copeiro e eunuco. Porém, a sede de Neemias servir ao Senhor era tão grande que ele fazia a diferença. Ele queria dar o melhor dele. E nós, analisando a lei da Torá, a lei de Moisés, o eunuco, ele não tem acesso a alguns serviços do átrio, do altar, e muitas vezes Neemias ele ficava limitado, porque ele não podia entrar muitas vezes onde o sacerdote entrava. E aí Neemias, na limitação dele, ele falou: não, eu preciso fazer algo pelo meu povo. O meu povo que passou tanto tempo escravo, e agora Deus ele estava dando a vitória, inclusive através de Esdras, né? Um novo templo estava sendo se erguido. Porém, a missão que Deus deu para Neemias era construir os muros. E ele, servo fiel ali do rei dele, teve um dia que ele estava muito triste, cabisbaixo ali, e o rei olhou para ele: o que aconteceu, Neemias? Eu vejo que o teu semblante está triste. E Neemias falou com o rei: olha, eu estou aqui, mas o meu povo ainda está sofrendo. A cidade ainda está destruída. E eu preciso fazer algo. E o rei autorizou. Quantos dias você quer? E aí ele foi resolver a situação. Porém, Deus, ele tinha dado algo estratégico para Neemias, o qual ele não contou para ninguém. Porque muitas vezes Deus ele fala algo comigo, com você no particular, que nós não precisamos, não podemos falar, porque o inimigo está ali querendo arrumar armadilhas para me atrapalhar, para atrapalhar você. E ali Neemias estrategicamente foi lá, estudou toda a cidade de noite, todas as entradas, todos os lugares estratégicos, e ele mapeou aquilo que ele iria fazer. O tema desse domingo, dessa noite, desse tempo, é restauração. Deus ele quer restaurar a minha vida, ele quer restaurar a tua vida. E em Neemias capítulo 6, versículo 3, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vamos voltar alguns versículos antes e entender por que Neemias ele disse isso. Neemias ele foi lá, estudou o contexto da cidade, porém ele colocou em ação, que era a reconstrução dos muros. Porque quando uma cidade ela está sem muros, e ainda mais diante daquele contexto histórico, a cidade ficava exposta aos inimigos. E o primeiro passo que Neemias foi fazer é reconstruir a cidade. Então ele levantou os soldados, os guerreiros, o povo de Israel, para que eles viessem levantar os muros da cidade de Jerusalém. Porém, ao se levantar, ao começar essa obra, se levantaram também os inimigos. Voltando ali no versículo 1 do capítulo 6, onde os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Eles começaram a intimidar Neemias no nível da palavra.
E muitas vezes é isso que o pecado faz, que o diabo faz, que as más notícias faz. No versículo 1 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Ou seja, Deus, ele levantou eu e você, a igreja, para uma grande obra. Ele nos deu uma missão. Porém o diabo, enviado muitas vezes por aqueles que nós pensamos que é nosso amigo, muitas vezes pensamos que é aquele que vai somar com a gente, mas pelo contrário, é aquele que nos desanima, que nos desaponta, e que vem com palavra de derrota, e até usando a palavra de Deus em vão. Nós analisamos aqui o contexto, eles usavam a palavra de Deus dizendo que Deus estava falando com eles, mas não. Quantas vezes nós temos um Sambalá, um Tobias, um Gesem, falso profeta, que vem entregar algo que não é de Deus? Muitas vezes é uma pessoa, sim, física, usada pelo mal, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, é contra as forças espirituais. Então aquela pessoa que está ali sendo usada, nós precisamos vencer em oração, nós precisamos orar pela pessoa, perdoar, mas crer que Deus nos dará a vitória e não pararmos a obra. Não pararmos a obra. Fala assim comigo: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou dar ouvido ao que o mundo diz, mas eu vou olhar para o meu chamado, para a palavra do Senhor. E Neemias, ele reagiu, ele falou: mas como? Eu vou sair daqui disso que Deus me deu para fazer para mim falar com vocês? Negativo, não vou não. Versículo 4: 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Ou seja, o pecado, o diabo, os inimigos da fé, a dúvida, o medo, as circunstâncias, é insistente. Olha, eu quero falar com você. Olha, aí você fala não, aí insiste, por quê? O mal quer nos tirar do foco, e nós não podemos ceder. Mas para isso é necessário que nós sejamos cheios do Espírito Santo, que nós tenhamos visão de águia, que nós venhamos estar firmados na palavra de Deus. Por quê? Se nós estivermos mergulhados na palavra de Deus, nós vamos ter discernimento para saber como agir. E Neemias, ele era um estrategista sensacional. Antes dele começar aquela obra, ele fez tudo articuladamente para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E ele levantou os soldados. Então, enquanto um trabalhava, o outro ficava lá com a espada. Ou seja, chegou a ponto de uma mão estar numa espada e a outra estar enxada. Ou seja, não tinha tempo para parar. E eles conseguiram terminar esse muro em 52 dias. Tempo recorde. Imagina cercar uma cidade com uma fortaleza, uma muralha forte em 52 dias. E Deus deu essa vitória. E Deus, ele vai fazer com você também. Se você tomar posse, Deus, ele vai restaurar, ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu, que muitas vezes o diabo veio para te afrontar. O diabo não vai roubar aquilo que Deus, ele deu para você. Glória a Deus. No versículo 5: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhes: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Ou seja, eles mentiram, eles falaram assim: ó, você quer se levantar contra o rei? Você quer ser rei sobre o Judá?
e você está fazendo motim. Mas Neemias falou, não, tudo isso que você está falando aí é mentira. Tudo isso que você está falando aí é mentira. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diga assim comigo, Deus, fortalece as minhas mãos, para que eu não venha desistir, para que eu venha até o fim. E foi isso que Neemias fez. Ele não ouviu a palavra de derrota dos seus inimigos, e ele terminou aquela obra, e Deus ele deu a vitória. E com a bênção do rei, olha que maravilha, muitas vezes o rei, o nosso patrão, aquela pessoa que nós servimos, muitas vezes ela não é convertida, mas só que nós fazemos um trabalho de excelência. A palavra de Deus diz, sirva ao teu patrão como se ele fosse o Senhor Jesus. E foi isso que Neemias fez. Deus honrou o rei a qual ele trabalhava, e Deus deu uma vitória tão grande, que ele foi governador de Judá durante 12 anos, e ele fez uma reforma religiosa. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Ele falou, agora, de hoje em diante, vocês sacerdotes, vocês levitas, vocês querem servir a Deus? Então vocês vão ter que andar na linha. Vocês homens que estão aí querendo casar, ou então até mesmo que estão com mulheres indevidamente de outras terras, se separam. Se arrependam dos seus pecados. Vocês que estão com juros abusivos aí, cometendo usura, tirando, roubando as coisas do povo, vamos fazer justiça, a justiça social. Vamos colocar cada coisa no seu devido lugar. E Esdras, juntamente com Neemias, declararam a lei, leram a lei para o povo e fizeram com que o povo se arrependesse, e houve maravilhas, houve bênçãos na cidade de Jerusalém, e Deus começou a abençoar. Tobias, os inimigos de Neemias, que estavam fazendo maldade, foram expulsos. Eles, não pode, não haverá engano, aquele que engana, aquele que usa de fraude não prevalecerá na casa do Senhor. Eles foram expulsos, falaram, vocês não vão mais servir não, fora. E ali, Deus abençoou poderosamente o povo de Israel. Eu quero dizer para você que está aqui, que está acompanhando, Deus ele tem o melhor de Deus está por vir. Deus ele quer reconstruir os muros da nossa vida. Deus ele quer cercar a nossa vida para que o inimigo não ache nenhuma brecha, para que o nome do Senhor seja edificado. Uma ocasião, né, eu refletindo sobre algumas passagens bíblicas, né, Jesus, ele comentou sobre a questão da reconstrução. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Lucas, para que nós possamos respaldar essa mensagem. Citando aqui rapidamente 2 textos de Lucas. No capítulo 13, nós vemos aqui Jesus falando sobre a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. O que aconteceu ali no capítulo 13? Pilatos, que era um representante de Roma, ele governava ali a região a região da Galileia, que era considerado um estado, um repartimento de Israel. E algumas pessoas se insubordinaram contra Roma, contra Pilatos. E sabe o que Pilatos fez? Mandou matar aquelas pessoas e o sangue delas misturar com os sacrifícios do povo judeu. Olha só como o diabo é sujo, né? E aí outra situação foi que uma torre caiu e morreram 18 pessoas. Ali em Siloé, né? Tinha ali um lugar, uma piscina, onde as pessoas faziam diversas coisas, se abasteciam de águas. E as pessoas morreram. E Jesus ele foi dizer, se vocês não se arrependerem, pode acontecer a mesma coisa com vocês. Vocês pensam, porque vocês estão aqui perto de mim, porque vocês são religiosos, porque vocês estão na casa de Deus, que vocês são melhores que os outros? Negativo.
Essa pandemia está atingindo todo mundo. Mas se eu e você não buscarmos ao Senhor, nós podemos ser infectados e morrer também. E muitas vezes ir para o inferno. Porque se a pessoa morre sem o Senhor Jesus, ela vai para o inferno. Então aquelas pessoas que morreram, elas morreram sem se arrepender. Então o que Jesus ele diz? Se arrependa. Se arrependa. E no capítulo adiante, no capítulo 14, no versículo 28, a partir do 25, diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? E foi isso que Neemias fez. Para Neemias ele ter sucesso na boa obra dele, ele analisou todas as circunstâncias e ele foi no poder de Deus, mas só que ele foi na sabedoria de Deus. Então ele primeiro estudou, ele primeiro analisou, ele levantou as pessoas paulatinamente para que essas pessoas a ajudassem, e ele colocou cada pessoa ali na sua função. E é isso que Deus ele está nos chamando para fazer. Deus ele tem uma grande obra de restauração para realizar, mas essa obra ela começa nas nossas vidas. E muitas vezes Deus ele quer algo de nós e nós estamos desapercebidos, porque muitas vezes a nossa pressa, a nossa falta de percepção espiritual, ou até mesmo desejos pessoais, acabam roubando o principal, que é a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos pedindo: Deus abençoa aqui, abençoa lá, faz isso, faz aquilo, e Deus fala assim: puxa vida, eu quero algo mais. Eu quero que você faça aquilo que eu estou fazendo. Em vez de você ficar pedindo para mim fazer, entra naquilo que eu já estou realizando. Entra naquilo que eu estou fazendo na vida das pessoas. O chamado missionário, a coisa mais importante a se fazer, ganhar vidas. Quando eu e você entendemos aquilo que Deus está realizando no mundo, nós entramos naquilo que Deus está fazendo. Porque nós já somos perdoados. Nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos prósperos. O que falta? Falta a gente entrar mais profundamente naquilo que Deus está fazendo para que a gente alcance aquelas pessoas que estão lá fora. Mas para isso acontecer, é preciso que haja uma reforma. É preciso que nós venhamos discernir qual é a voz de Deus e qual é a voz do inimigo, para que nós venhamos chegar aonde Deus ele tem para nós. Glória a Deus. Então, não desista. Não pare no meio do caminho. Muitas vezes, a depressão, a tristeza, os bloqueios da vida, muitas vezes é o diabo, sim, mas muitas vezes é Deus. A gente precisa entender, se é o diabo, nós vamos bater o pé, resistir ao diabo, ele fugirá de volta. Mas e se Deus fala assim: olha, sou eu que não quero que você avance? E essa música aí, o bálsamo de Gileade, você fala: mas puxa vida, Deus fez a ferida e agora ele a curará. Olha que profundidade. Muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas que é Deus nos tratando, moldando, trabalhando no vaso. Deus, para os seus filhos, isso não é para qualquer um não, é para os filhos. Nós que somos filhos de Deus, nada foge do controle de Deus. Alguma coisa tá fora do controle de Deus? Não, amado. Então fique em paz. Porque se eu e você somos filhos de Deus, nós já entregamos a vida para o Senhor Jesus, por que nós vamos temer? Existe a vontade permissiva e a vontade plena de Deus. Muitas vezes Deus ele permite que algumas coisas aconteçam por causa da nossa ingenuidade. Nós muitas vezes somos precipitados diante da nossa humanidade, das nossas limitações. Deus fala assim: eu vou deixar, mas não é isso que Deus quer. Mas muitas vezes Deus fecha a porta, Deus muda as circunstâncias, para que Ele
mostre para eu e você que não é aquilo que Ele quer. E Ele te tira de um lugar, te leva para outro, para que nós venhamos saber que nós somos servos, nós somos embaixadores, nós somos ministros de Deus. Então, aquela pessoa que é nascida da água, nascida do Espírito, ela está aqui agora, mas amanhã ela não sabe onde ele está. Porque é Deus que vai nos direcionar. Então, para que nós venhamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, nós precisamos se esvaziar de nós mesmos. Para que os nossos ouvidos, o nosso coração esteja sensível a entender aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes o que Deus dá para nós, muitas vezes não, sempre, não é só para nós. É para que nós venhamos o quê? Abençoar outras vidas. E a partir do momento que nós se desprendemos do algo material e nós colocamos a nossa vida 100% no altar, a nossa vida já não mais nos pertence. E nós vivemos totalmente dependentes de Deus e Ele vai cuidar de nós. E dependente do que acontecer, Deus, Ele está no controle. Então vamos pegar esse exemplo de Neemias, que foi esse grande homem de Deus, que não aceitou, mesmo no exílio, mesmo em condições que muitas vezes ele não achava, ele não queria, ele não escolheu, mas ele falou: eu vou fazer a diferença na obra de Deus, eu vou para cima, eu vou levantar um povo, eu vou levantar amigos, eu vou levantar um exército, e nós vamos reconstruir sim, e o diabo não vai nos parar. Então, foque, seja obstinado, seja determinado, alimente a sua vida com as palavras positivas, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a motivação que Deus Ele dá para mim e para você a cada dia. Porque enquanto estivermos aqui na terra, nós temos uma missão, e nós precisamos cumprir essa missão. Nós não podemos deixar os dias passarem em vão, nós precisamos entender: Jesus, como eu vou colaborar na tua obra? Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? Como eu vou preparar o caminho da igreja do Senhor Jesus? Existem muitas pessoas precisando ouvir do Senhor Jesus. Existem coisas a serem feitas, mas é necessário que nós venhamos se disponibilizar. E Deus, Ele se agrada de um coração sincero. Independente da sua limitação, da sua circunstância, se você fala: puxa vida, missionário Elvis, eu tenho um sonho de fazer algo a mais para Deus. Eu tenho sonhos pessoais, mas eu quero servir a Deus. Se os teus sonhos na obra de Deus, no reino de Deus, forem maiores do que os seus sonhos pessoais, você pode ter certeza, aquilo que Deus Ele colocou no seu coração, Ele realizará. Por quê? Deus, Ele se agrada daquela pessoa que faz a sua vontade. Então muitas vezes você tem um sonho, sei lá, eu quero um emprego melhor, eu quero um salário melhor, eu quero uma casa, um carro, eu quero viver numa circunstância social melhor, eu quero a libertação de um familiar, eu quero uma vitória em determinada área da minha vida. Faça a obra de Deus, entregue o coração, sabe, 100%, e Deus, Ele vai dar a resposta na tua vida, naquela área que você está buscando. Glória a Deus. E para que nós venhamos encerrar, quero falar rapidamente de mais duas passagens bíblicas, que é a Torre de Babel e que é a revelação que Jesus deu para João lá no Apocalipse. Lá na Torre de Babel, pessoas se ajuntaram porque elas queriam ser conhecidas no mundo, e na ocasião só tinha uma língua. Não existia vários idiomas como nós temos hoje. Hoje nós temos, várias línguas: inglês, francês, português. Antigamente não. Lá no começo do mundo, depois que Noé saiu da arca com a sua família, aí Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Um dos filhos dele teve Cã, teve um outro chamado Cush. E Cush teve um filho chamado Nimrod. Nimrod foi uma pessoa muito importante na ocasião, porque ele era um caçador, então ele foi considerado um caçador diante do Senhor. E ele era uma pessoa tão destemida que ele começou a fundar cidades. E uma das cidades que ele fundou foi Babel, que posteriormente se tornou Babilônia. Porém, no contexto de Nimrod, as pessoas eram muito idólatras. Elas começavam a adorar
coisas como, por exemplo, os astros. Eles olhavam para o sol e chamavam o sol de Deus, com letra minúscula, né? A lua, as estrelas. Eles começavam a oferecer coisas para os astros. E ali a idolatria foi se acentuando, foi crescendo. E a idolatria era tão grande que eles começaram a amar as coisas materiais, a fama, o prestígio, e eles falaram: vamos construir uma torre, e essa torre vai chegar tão alta que toda a terra vai nos conhecer. E aí Deus olhou lá e falou assim: não vou deixar que isso aconteça, vou confundir. Então você percebeu? Quando o homem quer fazer algo sem a direção de Deus, Deus vai lá e confunde. E foi isso que Deus fez. Confundiu tudo e as pessoas foram dispersas. E foi aí que surgiu as línguas. Então só tinha uma língua. Então a partir daquele momento surgiu as línguas. Então cada família foi para o seu canto e as nações, as tribos, as línguas foram se multiplicando na terra. O que fica para a nossa reflexão? Será aquilo que eu estou fazendo é Deus que está me falando para fazer ou é o meu ego? É uma reflexão. E para finalizar, lá em Apocalipse, se você também quiser abrir aí para que nós venhamos fechar com chave de ouro. Lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 em diante, nós vemos Jesus se revelando para a igreja de Filadélfia. São 7 igrejas. E a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita. Se você olhar nas outras cartas, Jesus falando ao anjo da igreja, você sempre encontra um defeito. Olha, tenho contra ti tal coisa, se arrepende e tal, mas a igreja de Filadélfia é a igreja perfeita, né? Eu sei que é difícil chegar a esse patamar, mas glória a Deus, a igreja de Filadélfia, ela conseguiu, né? E ali, analisando, né? Jesus, ele se revela, cada igreja ele se revela de uma forma, e ele diz que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E Jesus, ele diz para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É a porta do evangelho, é a porta das nações, é a porta da prosperidade, é a porta do social, é a porta da bênção. E Deus, ele dá abre essa porta para você hoje, amém? Você tem pouca força, entretanto, guarda a minha palavra e não nega o meu nome. Olha que maravilha. Elogio isso, né? Jesus elogiando a igreja. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Satanás tem uma sinagoga. Satanás tem igreja também. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Olha lá. Sambalá, Tobia, Gesem, eles se declaravam judeus, mas eles não eram judeus, porque eles estavam se levantando contra a obra do Senhor. E Neemias os desmascarou. É como eu disse a última vez que eu vim aqui, né? O apóstolo Spurgeon, né? Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que você é? Então, nós precisamos ser missionários. Porque se você não for missionário, você vai ser impostor. E foi o caso de Sambalá, Tobias e Gesem. Então, Jesus, ele está falando: eu vou fazer com que alguns da sinagoga de Satanás, o joio mesmo, os anticristos, os falsos profetas, que se dizem judeus e não são, eles vão se prostrar diante de você. Assim como Deus fez com José. José, né, filho de Israel, foi levado para o Egito ali, injustamente, mas Deus mudou o cativeiro de José. E é o que Deus, ele quer fazer com você nessa noite. Desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir
e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Deus, Ele te amou. Jesus, Ele te chamou. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é algo precioso para Deus. Então Deus, Ele cuida, Ele zela por você. Mesmo que a circunstância fale, eu consegui derrotar ele. Aí Deus, Ele vai, muda tudo e fala, não, eu te amei. Eu te preservei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, fez a ferida e a curará. Pandemia, Covid, coronavírus, e entre outras coisas. Tudo acontece com a permissão de Deus, para quê? Para provar o mundo. E se eu e você somos ouro, nós vamos brilhar. E Deus, Ele diz nessa noite, eu te guardarei sobre aquilo que há de vir sobre o mundo. Toma posse dessa vitória. Nós não somos do mundo, nós estamos aqui, mas nós somos igreja. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o que acontece no mundo não pode nos atingir. Jesus, Ele promete, eu te guardarei, eu te guardarei. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, no versículo 12, faloei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, que Deus, Ele comece a restaurar o nosso coração, tirando da nossa vida aquilo que muitas vezes são galhos secos, são imperfeições, são coisas que impedem que nós venhamos avançar na obra do Senhor, na nossa família, na sociedade. E que Deus, Ele colocando cada coisa no seu devido lugar, o nome dEle seja glorificado. E que nós venhamos realmente cumprir o chamado a qual nós fomos enviados a fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um apelo com a bênção e a permissão do missionário pastor Maxwell. Talvez você hoje está ouvindo essa live, vendo essa live, ou até mesmo aqui na igreja. Você fala, Elvis, eu estava afastado do Senhor Jesus, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. E eu quero que Jesus, Ele comece a restaurar os muros da minha vida. Se você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não entregou, não tomou essa decisão de reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador, eu gostaria que nesse momento você fechasse os olhos. Feche os olhos agora. Faça uma análise da sua vida. E você que nessa noite quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão agora, levante suas duas mãos. Se possível, fique de pé se você ainda não entregou a vida para Jesus. Nesse momento estou falando com você ainda que não entregou a vida para Jesus. Você que está aí na tua casa, muitas vezes no hospital, até mesmo no presídio. Você está até mesmo debaixo de uma ponte assistindo essa programação. Você está num palácio ou até mesmo num castelo, não importa aonde você esteja, vendo essa programação. Levante-se do seu lugar se você pode, ou dobre o seu joelho e volte para o Senhor Jesus. Entregue a vida para Jesus. Você que está afastado, volte para o Senhor Jesus agora. Gostaria que todos agora ficassem de pé e vamos fazer essa oração com todos aqueles que estão decidindo voltar ao Senhor nessa noite. E toda a igreja juntamente com aqueles que estão em casa, que estão acompanhando essa transmissão. Fala assim comigo: Pai amado e querido. Repita comigo: Pai amado e querido, em nome de Jesus. Repita comigo, igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado e querido, Pai amado e querido, eu entrego a a minha vida minha vida nas tuas mãos. nas tuas
tuas Eu mãos. reconheço Eu que reconheço sou um pecador. que eu sou pecador. Por isso, Por isso, eu me arrependo eu me arrependo dos meus dos pecados. meus pecados. E reconheço E reconheço que tu, Jesus, que tu, Jesus, é meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu é o Salvador. meu Salvador. Entregou a tua vida Entregou tua vida na cruz do Calvário na cruz do Calvário para me salvar. para nos salvar. E eu entrego Eu entrego a minha vida, a minha vida, que a tua que a graça, tua graça, que o teu poder, que o teu poder, que a tua que a salvação tua salvação venha sobre mim agora. vem sobre mim agora. Escreve meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Me enche E enche do teu Espírito. do teu Espírito Me sela e sela para a vida para a eterna. vida eterna. E que eu esteja E que eu esteja de pé, de pé, digno digno de ser arrebatado, de ser arrebatado, de subir de subir para a eternidade para contigo subir a eternidade naquele dia. naquele dia. Me guarda desse Me mundo, guarda desse me guarda de cair, me guarda de cair. me protege. Me protege. Não deixe que eu venha me afastar, Não deixe que eu me mas me afastar. firme na tua palavra. Mas me firme na tua palavra. Me planta na tua casa, Planta na tua casa. pois eu sou Pois eu sou totalmente teu. Pois eu sou totalmente Eu te agradeço Eu te agradeço por esse por privilégio esse privilégio de te servir de te servir e de estar contigo. e estar contigo. Nós te agradecemos Nós te agradecemos. em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito E as palmas Santo. louvam ao Senhor Oh, Jesus, aleluia. igreja. Aleluia. Vamos declarar. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Ele é o médico que te cura nessa noite. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vamos declarar a cura no Brasil. Sim, Sim, Pai. A unção para o Brasil. Para você que está desesperado. Há uma cura. Vem sobre a filha de Sião. O médico dos médicos, Jesus. Há um médico em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a Filha de Sião. Há um bálsamo em Gileade. Há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade. Há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião.